Hoje é dia de responder dúvidas sobre a doença de Parkinson que vocês que me seguem por aqui deixaram para mim. Eu separei 8 dúvidas, eu vou passar uma a uma com vocês respondendo. Lembrando que, se ficarem mais algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu respondo. Dúvida número 1. O carbolítio pode ser administrado junto com o Prolopa? Calma, essa pergunta é um pouco complexa. Por quê? O carbolítio, ou lítio, como a gente chama, é uma medicação usada para doenças psiquiátricas, principalmente o transtorno bipolar. E o lítio é uma das medicações que pode causar parkinsonismo medicamentoso. Então, por que essa pessoa que toma lítio estaria tomando Prolopa? Uma pessoa que tem transtorno bipolar e doença de Parkinson? Ou uma pessoa que tem transtorno bipolar e por causa do uso do lítio desenvolveu um parkinsonismo medicamentoso? Isso tudo precisa ser muito bem definido antes de dizer se o carbolítio pode ou não pode ser usado como Prolopa. Porque antes de saber se eu posso usar uma medicação, eu preciso saber para que eu vou usar essa medicação. Então, uma consulta com um especialista em distúrbios de movimento faz toda a diferença para a gente fazer esse diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e parkinsonismo medicamentoso, já que o tratamento, o prognóstico entre essas duas doenças são totalmente diferentes. Dúvida número 2. Queria entender sobre o pramipexol no Parkinson. O pramipexol é o que a gente chama de um agonista dopaminérgico, uma classe de remédios que aqui no Brasil a gente tem o pramipexol e a rotigotina. Agonista é o nome que a gente dá na farmacologia para uma molécula que parece uma coisa, mas não é. Então, quando eu falo de um agonista dopaminérgico, é uma molécula que parece a dopamina, mas não é, e se liga lá no cérebro, no receptor da dopamina. Então, o pramipexol, na verdade, faz as vias da levodopa, mas ele é menos potente em relação à levodopa para melhorar os sintomas do parkinsonismo. A vantagem é a forma de administração. O pramipexol pode ser administrado 3 vezes ao dia, em vez de a cada 3, 4, 2 horas, como é o caso do levodopa, dependendo da fase da doença. E existem também formulações de liberação prolongada, como Pisa, Cifro-ER, Quera, Minerge, em que a pessoa só toma uma vez ao dia. Só cuidado, se o seu médico deu esses remédios com esses nomes, não dá para trocar pelo pramipexol genérico, porque ele não é de liberação prolongada. Ele precisa ser tomado 3 vezes ao dia, enquanto os outros é uma vez ao dia só. E existem alguns efeitos colaterais que a gente tem que ficar de olho com os agonistas dopaminérgicos. Isso vale para todos os agonistas dopaminérgicos. Os efeitos colaterais mais comuns relacionados aos agonistas dopaminérgicos, independente de quais sejam esses agonistas, são sonolência diurna, principalmente o que a gente chama de ataque de sono, uma sonolência diurna súbita e incontrolável. Pode dar também inchaço nas pernas e pode dar impulsividade. Pode dar não quer dizer que vai dar. A gente usa muito essas medicações, elas não são proscritas, elas não são proibidas. Esses efeitos colaterais, eles são dependentes da dose. A gente geralmente começa com uma dose pequenininha e vai aumentando devagarzinho. Então, se o paciente tem algum desses efeitos colaterais, dá tempo da gente perceber e diminuir um pouquinho a dose ou, em casos mais graves, tirar a medicação. Mas é importante, sempre que o médico for iniciar alguma dessas medicações, explicar para o paciente, para os familiares, sobre esses possíveis efeitos colaterais para que vocês possam ficar de olho. Terceira pergunta. Qual a dose considerada máxima de levodopa? Essa é uma pergunta que eu ouço muito no consultório. Não existe dose máxima de levodopa. A levodopa nada mais é do que a dopamina, que é a molécula que está sendo produzida em quantidades insuficientes no cérebro das pessoas com doença de Parkinson. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório que, mal comparando, mas a levodopa está para a pessoa com doença de Parkinson, assim como a insulina está para a pessoa com diabetes. Se a pessoa com diabetes tem uma diabetes mais branda, ela vai tomar uma quantidade pequena de insulina por dia. Se essa diabetes dela for ficando mais grave, ela vai precisar de quantidades maiores de insulina por dia. E a mesma coisa com a levodopa. Se a gente está lidando com uma doença de Parkinson em fases iniciais, o paciente vai precisar de doses pequenas de levodopa. Mas à medida que a doença for avançando, a dose de levodopa tem que avançar junto. Claro, evidentemente, que a levodopa tenta imitar a dopamina que o paciente produziria no cérebro, mas não imita perfeitamente bem, porque só o nosso cérebro é capaz de fazer isso. E tem suas limitações. Mas lembrem-se, ainda é o padrão ouro no tratamento da doença de Parkinson. Quarta pergunta. Parkinsonismo também melhora com Prolopa ou só quando tem Parkinson diagnosticado? Calma. Primeiro a gente tem que definir uma coisa muito importante.
O que é parkinsonismo? O que é doença de Parkinson? Parkinsonismo é um conjunto de sintomas em que a pessoa tem obrigatoriamente bradicinesia, que é aquela lentidão de movimentos, aqueles movimentos pequenininhos, mais rigidez e ou tremor de repouso. Parkinsonismo é um conjunto de sintomas que pode ser achado em várias doenças. Claro que ele tem esse nome porque a doença mais comumente associada a parkinsonismo é a doença de Parkinson. Mas uma pessoa pode se apresentar com parkinsonismo e ter, na verdade, um parkinsonismo vascular, um parkinsonismo medicamentoso, um parkinsonismo atípico, como a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva, etc, etc. Então, a primeira coisa é, essa pessoa tem diagnóstico de doença de Parkinson? De todas as causas de parkinsonismo, a causa em que o parkinsonismo mais melhora com o levodopa é a doença de Parkinson. Inclusive, isso é parte dos critérios diagnósticos para a doença de Parkinson. Então, se eu estou diante de uma pessoa com parkinsonismo, em que os sintomas do parkinsonismo, que eu falei mais para trás, melhoram com levodopa, isso é um sinal de que a pessoa talvez tenha doença de Parkinson. Deu para entender? Quinta pergunta. Tomo Prolopa e me sinto muito melhor quanto aos sintomas do Parkinson, tremor e rigidez. Mas me sinto muito mal, principalmente com taquicardia. É normal? Em algumas pessoas, quando essas pessoas tomam levodopa, a pressão sanguínea pode cair. E um dos sinais da pressão sanguínea caindo é a taquicardia. Então, nesse caso, é importante checar se esse realmente é o problema. Medindo a pressão, principalmente em pé, quando você sentir esses sintomas. Ver se esse sintoma ele muda de acordo com a sua posição. Por exemplo, é pior em pé e melhor quando deita. E sempre conversar com seu neurologista, especialista em distúrbios de movimento sobre isso. É muito complicado a gente suspender levodopa de uma pessoa com doença de Parkinson. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para que esse mal-estar não aconteça e a pessoa tenha só os efeitos benéficos do remédio. Sexta pergunta. Omeprazol pode reduzir o efeito do Prolopa? Sim. Todas as medicações que diminuem a acidez do estômago, então todos os prazol da vida, podem diminuir a absorção da levodopa. Isso acontece porque a levodopa precisa de um ambiente ácido para ser absorvida. Em alguns pacientes com dificuldade de absorção, a gente às vezes até orienta a tomar junto com um copo de suco de laranja, mas isso é uma orientação particular, que não deve ser feita por todos os pacientes. Agora, existem alguns pacientes que têm indicações gástricas para o uso de omeprazol. Eles estão proibidos porque eles fazem uso de levodopa? Não, mas a gente vai ter que compensar isso. Talvez dar uma dose um pouco maior para que esse paciente tenha o mesmo efeito. O mais importante é, tem indicação de tomar omeprazol? Isso tem que ser feito por um clínico geral, um gastroenterologista de preferência ou um geriatra. Se tem, a gente se vira. Mas se não tem indicação, seria interessante a gente retirar esse remédio para que a gente possa maximizar o efeito da levodopa. Agora lembrem-se, sempre com indicação médica, nunca retirem remédios por conta própria. Sétima pergunta. Na verdade, minha dúvida é sobre o uso de psicodélicos no tratamento de Parkinson. Funciona ou é arriscado? Obrigado. Arriscadíssimo, tá, pessoal? Não tem nenhum estudo que me prove que psicodélicos para doença de Parkinson tragam algum benefício. Muito pelo contrário. Pessoas com doença de Parkinson têm uma maior predisposição, comparado com aquelas pessoas que não têm doença de Parkinson, de ter alucinações e psicose. Se eu ainda jogo um psicodélico no meio disso, a chance desse paciente ter alucinações e psicose é muito maior. Então é perigoso. Por favor, pessoas com doença de Parkinson, não façam uso de psicodélicos. E por fim, a oitava pergunta. Pés muito inchados devido às medicações do Parkinson. O que fazer? Existem principalmente duas medicações que a gente usa no tratamento da doença de Parkinson que podem causar inchaço nos pés. A amantadina e o pramipexol, ou os agonistas dopaminérgicos de uma forma geral, pramipexol ou rotigotina. A resposta é, não tire por conta própria. Se os seus pés estão inchados e de fato é por causa do remédio, porque pés inchados podem acontecer por várias causas, né? Mas se de fato a causa é o remédio, converse com seu neurologista especialista em distúrbios de movimento. Por quê? Não adianta só arrancar o remédio. Às vezes a gente tem que diminuir um pouquinho a dose e resolve o problema. Se a gente tiver que realmente substituir o remédio, o seu médico vai ter que substituir esse remédio por algum outro, porque senão você vai travar se a gente simplesmente arrancar o remédio. Então, não faça nada por conta própria, por favor.
Converse com seu médico, de preferência um neurologista especialista em distúrbios de movimento, que ele vai se virar para resolver o problema. E aí, você também tinha alguma dessas dúvidas sobre a doença de Parkinson de uma forma geral? Se você tem alguma outra dúvida que eu não respondi aqui, deixa pra mim nos comentários. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Até a próxima!